Então, não sei se a Alberto explicou para todos vocês, na madrugada de quarta-feira eu tive um contratempo, tive uma emergência familiar, meu tio caiu da cama, bateu a cabeça, abriu a cabeça, sangrou para danar, minha mãe me ligou, tive que sair correndo. Enfim, resumo da história, passei a madrugada inteira no João 23 acompanhando meu tio, saímos de lá, era exatamente às 9 horas da manhã, a hora que a nossa aula começaria. Então, eu não tive realmente condições de dar aula para vocês, mas fica tudo bem, meu tio está bem já, graças a Deus, tudo certo. Então, o que acontece? Turma, a aula que eu dei para a turma da noite, na quarta-feira, era uma aula de meiose, que é a mesma aula que eu daria para vocês ontem. Para não termos que ficar achando um buraco aí na agenda para marcar uma reposição dessa minha aula de ontem, eu já subi para o YouTube, assim que acabar essa aula, eu vou colocar o link para vocês da aula que eu dei para a turma da noite, que é o mesmíssimo tema, a mesmíssima aula que eu daria para vocês. Agora, na quinta-feira que vem, que é a nossa próxima aula de Bio 1, ao invés da minha live, eu abrir a live às 9 horas da manhã, como é o de costume, eu abrirei às 8h30. Eu vou abrir, então, meia hora antes essa live, para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre a aula de meiose. Então, é o seguinte, você vai assistir a aula que era para ser ontem no YouTube, o vídeo. Você pode até deixar para assistir semana que vem, assiste lá quarta tarde, para ficar mais fresca na memória a aula e as dúvidas que vocês venham a ter. Na quinta-feira, portanto, quem tiver interesse, às 8h30 eu abro a live para matar essas dúvidas até às 9. E a partir das 9 horas a gente continua a nossa aula. Beleza? Tranquilo? Então, privado, vou colocar o link no grupo, sim. Pode deixar assim que acabar a aula. Não mata a gente de susto assim. Desculpa, Julinha, desculpa. Mas você imagina um susto que eu tomei quando minha mãe me ligou às 00h30, me pedindo para correr para a casa dela, que meu tio tentou pular a cama, caiu e abriu a cabeça. Não parava de sangrar. Mas deu tudo certo. Então, vamos lá, meus amigos. Seguinte, na aula de 2 semanas atrás, porque sexta-feira passada foi feriado, então a gente não teve a aula, né? Na aula do dia 24 de abril, eu ensinei com vocês a matéria de interações gênicas. Eu passei lá naquela aula as interações gênicas, as interações gênicas complementares. Elas são chamadas assim, complementares. Aquela história que você tinha 2 pares de genes, e esses 2 pares, eles geravam uma característica só. Hoje, nós vamos falar das interações gênicas quantitativas e falar das epistasias. Super importante, é muito legal você ter um conhecimento das epistasias. Por quê? Porque, primeiro, obviamente, pode cair na prova, então você vai fazer o exercício com tranquilidade. Mas eu posso afirmar categoricamente aqui para os senhores que, a partir do momento que você entende as epistasias, tudo para trás fica muito mais fácil. A epistasia é aquele rio que vai cortar o momento que você conhece bem genética e não conhece também. Então, bastante atenção nessa aula, beleza? Um detalhe que estavam me perguntando hoje também, todas as minhas aulas que estavam lá no Classroom, eu tirei de lá, porque estava ocupando muito espaço no meu Drive, eu estava acabando com o espaço, não tinha mais como armazenar nada lá. Tirei do Classroom e vou, aos poucos, postando todas elas no YouTube, lá no meu canal do Bruno Cacique. Tá? Só você digitar lá, Bruno Cacique, e acessar as aulas lá. Para não deixar de ser blogueirinha, dá um joinha, ativa o sininho. Assim é lá. Tá conta aí de quem? Então tá bom. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar essa parada. Tenho aqui só que fazer uma coisinha aqui, ó, que é o vídeo. Muito bem. Vamos lá, vamos de interações gênicas, continuando a nossa aula. Mesmo esquema de sempre, minhas múmias. Não deixem de mandar as perguntas aqui no chat. Ficou com vergonha? Manda no privado, que eu consigo responder do mesmo jeito. Tá aí, então, galera, as interações gênicas não epistáticas, chamadas de quantitativas. Essas não epistáticas quantitativas, vocês vão observar para mim, por favor. Como que você identifica? Você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Vamos lá. As quantitativas. Se é uma interação gênica, você tem 2 pares de genes. Esses 2 pares de genes vão definir uma característica só. A diferença da complementar, que a gente estudou lá 15 dias atrás, para essa quantitativa, está aí escrito para vocês. Além do par de genes não impedir a ação do outro, o que caracteriza uma interação gênica não epistática,
Aqui, nós vamos ter genes dominantes contribuindo quantitativamente para o fenótipo. O que significa isso, então, turma? Quando eu digo para vocês que ele vai contribuir de uma forma quantitativa, obviamente você tem que pensar em quantidade. E como que a gente pensa em quantidade? Que tipo de fenótipo, galera? Que tipo de característica sua você pode analisar em quantidades? Por exemplo, definir se o indivíduo ele tem rosto quadrado ou rosto redondo. Você não está definindo uma quantidade aqui, não tem como ser mais quadrado, menos quadrado. Não, é uma característica. O rosto mais quadrado e o rosto mais redondinho. Beleza, isso não é quantitativo. Agora, eu posso trabalhar quantidade em relação, por exemplo, à sua altura. A característica altura do indivíduo da espécie humana é determinada por quantidades. Quantidades de quê? No caso, de centímetros. Não é? Temos pessoas, então, que vão ter 160 centímetros. Pessoas que vão ter 174 centímetros. Vai variando. Então, galera, você vai pensar assim comigo. Quando a característica ela puder ser avaliada em relação à quantidade, você tem a herança, interação gênica não epistática quantitativa. Uma outra característica muito boa também, é o que está aí agora na apresentação, é a cor da pele humana. A cor da pele humana também pode ser avaliada em relação à quantidade. Nesse caso, avaliamos a quantidade de pigmento, a quantidade de melanina. Nessas características, meus caros, o que vai aumentar, portanto, a quantidade de fenótipo são os genes dominantes que vocês recebem. Então, coloque isso aí no seu caderno. Apenas os genes dominantes contribuem para isso. Um exemplo maravilhoso de herança quantitativa, claro que não é só uma herança genética, tem também questão ambiental, é uma questão de inteligência. A nossa inteligência, alguns estudos dizem que ela é determinada por uma herança, interação gênica, não epistática quantitativa, determinada por vários pares de genes. Ou seja, quanto mais dominantes você tiver recebido dos seus pais, mais inteligente o indivíduo deveria ser. Quanto mais dominantes você recebeu dos seus pais, mais alto você deveria ser. Então, se você é uma pessoa baixinha, você tem aí 1,55 m, quer dizer que você recebeu poucos dominantes do seu pai e de sua mãe. Então, você não gera aquela característica muito alta. Agora, a pele, a gente pode ver isso daí. Vamos lá para a apresentação. Vem cá. Turma, então nós temos aqui, ó, na cor da pele são 2 pares de genes que trabalham nessa característica. Beleza. No par de cromossomos número 4, você tem aí os cromossomos número 7 e número 8. Você tem 2 genes, como vocês estão observando aí, e esses 2 genes dão ordem sobre a característica cor da pele. Um detalhe importante é o seguinte: se você tem esse par de genes, você tem que dar um nome para ele. E como a gente já está cansado de saber, turma da manhã, como que a gente dá nome para genes? A gente escolhe uma letra, não é? Eu escolhi a letra A para esse par de genes. E olha como é que esses genes eles trabalham. Lembre-se que cada gene dominante contribui com alguma coisa. Se a característica é cor da pele, vai contribuir com pigmento. O gene dominante azão, ele dá ordem. Isso daí, galera, é uma coisa mais didática, tá? Só para você poder entender como é que funciona. O gene dominante, nesse caso, ele daria a ordem, adicione 25% a mais de pigmento. O gene recessivo, no caso o azinho, ele não manda você adicionar pigmento nenhum, porque na quantitativa, somente o dominante que contribui. Beleza. Se é uma interação gênica, eu preciso de um outro par de genes. E o outro par está lá no par 22 dos cromossomos. Vocês estão observando, então, os cromossomos 43 e 44. Nesses cromossomos, temos um outro par de genes que também dão ordem sobre cor da pele humana. Então, aí, turma da manhã, você está observando. Você está vendo o seguinte: são 2 pares de genes, o par dos cromossomos número 4 e os cromossomos do par 22, tem outros genes, então são 2 pares que definem uma característica só, interação. Se nós demos a letra A
para o par de genes que está lá no par 4, esse outro par de genes, turma da manhã, que está no par 22, tem que dar outra letra. Eu dei a letra B. Então, os genes B vão dar essas ordens. Gene dominante manda aumentar a quantidade fenotípica, nesse caso, mais pigmento, e gene recessivo não manda fazer nada. Assim, a gente consegue agora determinar os genótipos em relação à cor da pele. Dá uma olhadinha aí, ó. Essas são as características, essas são as variações genéticas, ok? Em relação à cor da pele humana. Começa clarinha e vai até a pele mais escura, a pele preta ou negra. Vamos avaliar aí, então, quais seriam os genótipos de cada um desses fenótipos. Senhores, digamos que o indivíduo, então, ele tem a pele clara. E, por favor, não confunda o indivíduo com pele clara com o albino. O albinismo é a ausência total de pigmento. Se você já viu uma pessoa com albinismo, não viu, joga aí no Google, você vai ver. Uma pessoa com albinismo, ela não produz pigmento nenhum. Nada. Nem no cabelo, nem na pele, nem na retina não, na íris, né? Que é a parte colorida dos nossos olhos. É nada. O albinismo é a ausência total. Quando eu falo cor da pele clara, é a quantidade mínima de pigmento. Ela produz uma quantidade, mas é a quantidade mínima. A quantidade mínima, nesse caso, qual seria o genótipo desses indivíduos? Bom, se ele produz o mínimo, quer dizer que no par A e no par B, eles não estão recebendo nenhum gene dominante. Olha aí, ó. No par A, ele recebeu dos seus pais um Azinho e um outro Azinho. 2 genes recessivos. No par B, recebe um Bzinho e outro Bzinho. Esse daí, meus amigos, é o que nós chamamos de fenótipo mínimo. É fenótipo mínimo porque não recebeu nenhum dominante. Então, ele vai produzir a quantidade mínima de pigmento possível. São os indivíduos de pele clara. Agora, se você quiser que o indivíduo produza um pouco mais de pigmento, aonde você vai dar essa ordem? Dentro desses pares. Se você colocar nesses 4 genes, 2 do par A, 2 do par B, pelo menos um gene dominante mandaria produzir 25% de pigmento a mais. Então, o que nós teríamos ali? Ó? Digamos que o indivíduo, então, receba um gene dominante no par A, um azão. Beleza. O alelo desse azão tem que ser um recessivo, azinho, porque eu quero que ele ganhe só um dominante. E lá no par B, quais são os genes? Bzinho, Bzinho. Então, nesse caso, diferente do indivíduo de cima, nos 4 genes relacionados à cor da pele humana, esse indivíduo recebeu apenas um gene dominante. E eu pergunto a vocês, turma da manhã, existe uma outra possibilidade de um indivíduo ganhar um gene dominante que não seja o gene azão? Ele pode ganhar no par B, no par do Bzão. Olha lá, ele ganhou um Bzão no par B. Então, seria um Bzão, Bzinho, e no par A, Azinho, Azinho. São 2 genótipos diferentes. São 2 possibilidades diferentes. Mas o que você está vendo aí é que tanto na primeira possibilidade, azão, azinho, Bzinho, Bzinho, quanto na segunda possibilidade, azinho, azinho, Bzão, Bzinho, ambos os genótipos têm apenas um gene dominante. E tem um gene dominante, a ordem recebida é produza 25% de pigmento a mais. Esse indivíduo seria o que a genética chama de mulato claro. Entenderam como é que funciona? Vamos colocar um pouquinho mais de cor nos indivíduos. O que você tem que fazer? O indivíduo de pele clara não tem nenhum gene dominante. O indivíduo mulato claro tem um dominante. Se eu colocar 2 dominantes, quais são as possibilidades? Vamos olhar. Genótipos com 2 dominantes. Azão, azão, Bzinho, Bzinho. Outra possibilidade. Bzão, Bzão, azinho, azinho. São genótipos diferentes, mas com 2 dominantes. Ainda tem uma terceira possibilidade. Ele ganhar um azão no par A e um Bzão no par B. Esse seria azão, azinho, Bzão, Bzinho. Eu peço para vocês, minhas múmias, que olhem para a apresentação e entendam. Nas 3 possibilidades, você vê apenas 2 dominantes. Então, temos casos diferentes do indivíduo chamado de mulato médio ou mulato. Legal? Se colocarmos 3 dominantes no genótipo, azão, azão e um Bzão. Ficou aí, ó. Azão, azão, Bzão, Bzinho. 3 dominantes. Ou Bzão, Bzão, azão, azinho.
genótipos diferentes, mas com 3 dominantes cada um. Com 3 dominantes, você tem 25 mais 25 mais 25. Então, é 75% a mais de pigmento. É o que nós vamos chamar do indivíduo de mulato escuro. E agora, chegamos no fenótipo máximo. E qual é o fenótipo máximo? O fenótipo máximo é aquele indivíduo que recebe os 4 genes dominantes. Azão, azão, Bzão, Bzão. 4 genes dominantes. Você produz o máximo de pigmento que é possível. O indivíduo teria a pele negra ou a pele escura, ou a pele preta, tanto faz, o nome que você quiser usar. Você está percebendo aí, então, meus queridos, que, segundo os genótipos que vocês estão aprendendo, 2 indivíduos negros, e quando eu falo negro puro, é porque ele tem que ser azão, azão, Bzão, Bzão. 2 indivíduos negros, eles não podem ter um filho branco. Não existe essa possibilidade. Porque o filho branco, de pele clara, é azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Se os pais são negros, azão, azão, Bzão, Bzão, azão, azão, Bzão, Bzão, não tem como esse nascer. E aí, se eu tivesse em sala de aula com vocês, a pergunta que muitas vezes aparece em sala de aula, e provavelmente aparecer nesse serviço também, é o cara fala assim, cacique, mas eu sou branco, meu pai é preto. Ah, mas um vizinho meu, os pais são branquinhos, ele nasceu um pretinho. Olha só, turma. Falar que o indivíduo negro, qualquer indivíduo negro, azão, azão, Bzão, Bzão, tem um filho de pele clara, azinho, azinho, Bzinho, geneticamente impossível, você está observando. Ah, então não sou filho do meu pai. Não, filho. É porque as variações de cor da pele, elas são muito tênues. O que muitas vezes você considera que o indivíduo tem uma pele negra, na verdade ele é um mulato. Às vezes um mulato escuro, mas isso geneticamente falando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão da pessoa se sentir negra, pertencer à cultura negra e tudo mais, isso é uma questão pessoal, não é questão de cor da pele. E também, ótimo. E além disso, também, não é só a cor da pele que vai definir isso. É tudo uma questão cultural, pode ser também o formato do rosto, tem muitas características que o indivíduo ele vai se considerar negro ou não. É importante, inclusive, vocês entenderem o seguinte, pessoas negras puras, no Brasil, é raro. O azão, azão, Bzão, Bzão, esse indivíduo no Brasil é raro. Isso aí é uma característica africana. Assim como tem gente que fala assim, mas eu sou branquinho. O indivíduo de pele clara, branco, geneticamente falando, no Brasil também é raro. O azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Esse aí já é característico da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia. Então, os puros, o Brasil é um país muito miscigenado, então o que a gente tem aqui é esse meio termo entre mulato claro e mulato escuro. E aí que é o detalhe. A pessoa se considera branca, mas geneticamente ela tem um gene dominante, então seria um mulato claro. Entenderam como é que funciona? Então, esse papo, eu sou branquinho, meus pais são pretos. Ou ao contrário, eu sou preto, meus pais são brancos. Na verdade, nem você é preto e eles são brancos. Vocês estão no meio aí para encaixar a genética. Beleza? Turma, só mais uma coisa que eu achei importante. É óbvio que eu acho que estou olhando aqui o chat, não apareceu dúvida nenhuma, nem no privado. Ótimo. Se aparecer, está na hora. Manda essas dúvidas aí, Gomes. Mas o mais importante é como identificar isso em prova. Como que eu vou saber que uma herança que está na prova é uma herança do tipo quantitativo? A primeira dica que eu te dou é essa que vai aparecer aí na tela. As variações dos fenótipos na herança quantitativa são lentas e contínuas. O que significa isso? Quando falamos, por exemplo, de albinismo, turma, característica albinismo, quais são as possibilidades? Ou o indivíduo é albino ou não é. Essas são as possibilidades. Se eu falo a característica polidactilia, a gente estudou tantas vezes essas questões, né? Polidactilia, o indivíduo tem um dedo a mais nas mãos ou nos pés. Quais são as possibilidades? Ou ele é polidáctilo ou ele não é. Não tem meio termo nessa história. E em relação à altura, turma? Quais são as características em relação à altura da espécie humana? 1,5 m ou 2? Não. Você vê que nesse caso, a altura, as variações de fenótipo. 1,30 m, 1,31 m, 1,32 m, 1,33 m, e vai variando. À medida que você observa essas características fenotípicas variando devagarzinho assim, como se realmente estivesse indo
de um fenótipo mínimo em direção ao fenótipo máximo, isso é uma herança quantitativa. E isso é bem tranquilo da gente identificar. A altura da espécie humana, a massa, o peso, né? O peso de um fruto. Tem macieiras que vão dar maçãs de 300 gramas, tem macieiras que vão dar maçãs de 500 gramas. 500 gramas, meio quilo de maçã, imagina? Mas qual é a diferença de uma macieira para outra? Aí, ó, é a genética. Tem frutos que vão receber mais genes dominantes, tem frutos que vão receber menos genes dominantes. Então, vocês estão observando que não é tão difícil, né, gente? Identificar essas características quantitativas. É uma. Filhotes, nada no grupo. Bora fazer uns exercícios sobre isso, então, para vocês entenderem como isso é cobrado. Tá aí, então. Ó. Suponha que a diferença entre uma planta de 100 centímetros de estatura e uma de 160 centímetros é devida, olha aí, presta atenção, galera, é devida a pares de genes, pares, não um par, pares. Se são pares, é mais de um. Um par aqui, um par aqui. 2 pares para a mesma característica, a altura da planta, interação gênica. De efeitos iguais e aditivos. Nossa, entregou demais. Falou que os efeitos são aditivos. Eles adicionam. E se adiciona o quê? Quantidade. Então, é herança quantitativa aí. Peraí que está aqui bem na minha frente a janelinha. Ô, Jesus, volta a questão. Não acabei com você ainda não. Aqui, ó. A planta de 160 centímetros é duplo homozigota dominante. O que significa isso, meus queridos? Se é dupla homozigota, não sei se você percebeu, Múmia, mas quando fala que é dupla homozigota, dupla, são 2, então são 2 pares, par A e o par B. Fala que é de 160 centímetros, é duplo homozigoto dominante, quer dizer que no par A tem 2 dominantes e no par B tem 2 dominantes. É uma planta azão-azão, vezão-vezão. Se ela tem todos os dominantes, ela apresenta o seu fenótipo máximo. Como a de 100 centímetros, é duplo homozigota recessiva. Então, no par A é azinho e no par B é bezinho. Sem ganhar nenhum dominante, esse indivíduo apresenta o fenótipo mínimo. Cruzando-se uma planta duplo heterozigota com uma duplo homozigota recessiva, pode-se prever que entre os descendentes. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Duplo heterozigota com homozigota recessiva, né? Então, vamos lá para a câmera 2, para a gente entender isso. Vem cá, galera. Já dei uma preparada aqui para vocês. Os fenótipos que a questão mostra para nós, então, é o de 160 centímetros, que é o fenótipo máximo, e o de 100 centímetros, que é o fenótipo mínimo. Como você sabe que é máximo e mínimo? Que a prova falou. Quem tem 160 centímetros é duplo homozigoto dominante, ou seja, no par A tem 2 genes dominantes e no par B tem 2 genes dominantes. Azão, vezão. Todos os espaços têm dominante, então é o máximo que ele tem, fenótipo máximo. Falou na questão que o fenótipo 100 centímetros é duplo homozigoto recessivo, então no par A, tem um Azinho e um Azinho, e no par B tem um Bzinho. Sem nenhum dominante, apresenta a quantidade mínima do fenótipo, que a questão me falou que é uma planta de 100 centímetros. Você percebeu que nessa espécie, portanto, totalmente teórico, tá, gente? Mas nessa espécie não existiria a possibilidade de você achar uma planta com menos de 1 metro. Uma planta de 90 centímetros. Não tem, porque o mínimo é 100. Então não teria essa espécie. Cacique, todas as plantas são assim? Todas elas. Mas cada uma vai ter um fenótipo mínimo, aí vai variar. Tem plantas que vão ter um fenótipo mínimo de 2 centímetros, e fenótipo máximo de 40, vai variando, beleza? O que a prova pediu para nós foi fazer o seguinte, vem cá, faz um cruzamento aí para mim de um indivíduo duplo heterozigoto, então, azão, azinho, bezinho, com uma dupla homozigota recessiva, azinho, bezinho. Beleza. Você precisa fazer esse cruzamento aqui. Como é que a gente faz esse cruzamento? Já ensinei para vocês. Não vamos assustar, vamos separar tudo que a gente faz legal. Olha aqui, ó. Faz primeiro do par A, azão, azinho com azinho. Então vem cá, ó. Azão, azinho,
do pai com azinho da mãe. O que a gente tem aqui de resultado? Nós vamos ter metade azinho e metade azinho. Vocês estão percebendo que eu não fiz aquele cruzamento todo bonitinho, azinho. Não, você já sabe fazer esse negócio. Faz aí que você vai chegar nessa conclusão. Em relação ao par B. Vamos lá, par B. Um é Bzinho, o outro é Bzinho. Então vamos colocar aqui, ó. Bzinho com Bzinho. Teríamos também metade Bzinho e metade Bzinho. Beleza. Já sei, então, quais são as possibilidades de nascimento em relação ao par A e ao par B. Mas você lembra que todas as plantas têm que ter 2 genes no par A e 2 genes no par B. Então, o que a gente tem que fazer aqui, turma? Fazer todas as possibilidades. Vem comigo, ó. Qual a chance da planta nascer azinho e Bzinho? Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui em cima, ó. Azinho, Bzinho. Chance disso aqui acontecer, meia chance de azinho, meia chance de Bzinho, 1/4. Todo mundo está entendendo? Estou olhando o chat aqui. Nada. Tá legal? Então, vamos embora. E agora, qual a probabilidade da planta nascer azinho e Bzinho? Vamos colocar aqui, existe essa chance, né? Azinho, Bzinho. Meio de azinho, meio de Bzinho, 1/4 também. Joia. Agora, já esgotamos as possibilidades de azinho. E as plantas de azinho com Bzinho? Essa planta, homozigota dupla no par A e heterozigota no par B. Meia chance lá, vezes meia chance aqui, 1/4. E por último, o que está faltando aí, Múmias? A planta que nasce homozigota recessivo nos 2 pares. Azinho e Bzinho. Azinho, Bzinho. Chance 1/4. O problema agora que se apresenta é o seguinte. Você já sacou que é uma herança quantitativa, porque você tem fenótipo mínimo e máximo vai variando. Você já entendeu? A prova falou que os genes eles têm efeitos aditivos. Mas a grande questão é, qual é a altura dessa planta? Azinho, Bzinho. Você precisa definir nessa questão qual que é a contribuição de cada gene dominante. Qual o valor? Cada gene dominante, ele contribui com quantos centímetros? Entendeu? As provas pedem isso pra gente. Será que cada gene dominante aumenta 5 centímetros na altura? 8 centímetros? 15 centímetros? 22 centímetros? Eu não sei. Eu sei que quem tem nenhum gene dominante tem 100. E quem tem todos os genes dominantes tem 160. Então, como que a gente define? Qual o valor que cada gene dominante contribui? Super fácil. Olha aí a formulazinha. Você vai pegar o valor do fenótipo máximo, que você já sabe que é 160 centímetros. 160 centímetros. Pega o valor do fenótipo mínimo, 100 centímetros. A diferença entre esses 2 fenótipos, você vai dividir pelo número de genes que definem essa característica. E, meus queridos, quantos genes definem essa característica? Se são 2 pares, 1, 2, 3, 4. São, então, 4 genes. 160 menos 100, 60. Dividido por 4, nós temos, então, aqui 15 centímetros por gene dominante. Olha aí. É assim que você faz esse cálculo. Não sabe qual é a contribuição do gene dominante? Pega o fenótipo máximo, tira a diferença do fenótipo mínimo e divide essa diferença pelo número de genes que a prova me falou. Se, por exemplo, turminha, a prova falasse que essa é uma característica definida por 3 pares de genes, 3 pares significam 6 genes. Então, você colocaria aqui 6.
Aí ficaria 160 menos 160 dividido por 6, 10. Aí, então, nesse caso, cada gene dominante contribuiria com 10 centímetros. Então, galera, olha como é que é fácil aqui. Já fiz o cruzamento. Já sei quantos centímetros cada gene dominante contribui. E agora eu já consigo determinar a altura de todo mundo. Meus amigos, me conta aqui, ó. Uma planta que nasceu azão, azinho, bezão, bezinho, ela tem quantos centímetros, então? Ela tem 100 no mínimo, já parte do 100, e a cada dominante que ela receber, você vai colocar mais 15. Então, aqui você tem um dominante, 100 mais 15, 115, com mais o dominante, 130. Essa é uma planta de 130 centímetros. Entendeu como é que funciona? Essa segunda planta aqui, meus amores, azão, azinho, bezinho, bezinho, 100 no mínimo, com mais um dominante, 115. Dessa planta aqui, ó, ela tem 115 centímetros. Terceira planta, não é dominante, não é... Opa, um dominante, boto mais 15, não é? Então, um dominante só é o mínimo mais 15, outra planta com 115 centímetros. Percebam, meus queridos, que essas duas plantas apresentam o mesmo fenótipo, 115 centímetros, mas apresentam genótipos diferentes. E essa última aqui, galera, azinho, azinho, bezinho, bezinho, quantos centímetros ela tem? Tem o mínimo 100, não tem dominante, não tem dominante, não tem dominante, não tem dominante. Então, fenótipo mínimo 100 centímetros. Moleza, mais fácil que isso, só morder água. Tranquilo, meus amigos. Temos, então, o resultado daquela questão. Cruzando uma planta heterozigota com uma planta duplo homozigota recessiva, eu terei uma prole de proporções 1 para 130, duas plantas com 115 e uma planta com 100 centímetros. Volto aqui para vocês na apresentação. Eita, peraí, fiz cagada. Ou não? E já teve gente que saiu da live. Meu Deus, vocês estão com medo assim? Pode não, pode não. Olha aí, ó. Turma, me fala uma coisa aqui, rapidinho, no chat, alguém me responde. Quando eu coloco a apresentação aqui para vocês, vocês estão me vendo na câmera... Oh, Jesus. Na câmera 1 ou na câmera 2? A câmera 2 é a do quadro. Vocês estão me vendo aonde aí, moçada? Eu estou perdido aqui. Vocês estão me vendo pela 2? Ah, tem gente que está me vendo nas duas. Então tá bom, vou falar com as duas. Então vamos lá, meus filhos. Podemos prever que esses descendentes, entre os descendentes, qual a resposta correta? 1/4 terá a média de 130 centímetros. 1/2, né? 2/4, 1/2 terá a média de 115 centímetros. E 1/4 terá em média 100 centímetros. Essa questão passou as frações para a porcentagem 25, 50, 25. Letra A, a resposta correta. Beleza? Momentos. Alguma dúvida? Não? Essa outra questão aqui é só para a gente encerrar esse papo de herança quantitativa e irmos para a parte da epistasia. Olha lá. Após a descoberta do trabalho de Gregor Mendel, vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos, realizado em um mesmo ambiente, em que uma planta de linhagem pura, com baixa estatura, anota. Falando na questão que a linhagem é pura, quer dizer que todos os seus genes ou são recessivos ou todos são dominantes. Este é o puro. Portanto, em genética, sim, existe o conceito de pureza. Os puros são os que têm todos os genes recessivos e todos os genes dominantes. Então, se fala que a planta tem uma linhagem pura com baixa estatura, foi cruzada com uma planta de linhagem pura de alta estatura, 1 metro. Cara, isso é tão lindo, porque você bate o olho e fala assim, cara, entendi tudo, olha que maravilha. Se falou que ele é puro, quer dizer que ou é tudo recessivo ou é tudo dominante. Temos uma linhagem pura de 0,2 metros, de 20 centímetros. Temos uma outra linhagem pura de 1 metro, de 100 centímetros. Qual o fenótipo mínimo, qual o fenótipo máximo, meus amores? O mínimo, 0,2. Então, esse cara, ele tem todos os genes recessivos. Não é? E de 1 metro é a linhagem pura de alta estatura. Então, 1 metro é o fenótipo máximo. É o que tem todos os genes dominantes. A grande questão nessa aí, para mim, é o seguinte. Quantos genes
turma da manhã estão envolvidos nessa característica. São 4 genes? São 6 genes? Quantos pares de genes tem? Para a gente fazer isso, eu quero que você observe aí, por favor, quantos fenótipos diferentes existem nessa tabela. Quais são as possibilidades? Conta aí comigo então. Ó. Fenótipo mínimo 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1 metro. Percebam então que nessa questão nós temos 9 fenótipos diferentes. Isso já entregou para você. Quer ver aqui? Ó? Vamos para a câmera 2, para a câmera do quadro. Qual é o número de genes? Isso mesmo. Qual o número de genes em uma herança quantitativa? Eu não sei, eu preciso saber. Fácil. Olha lá na questão, quantos fenótipos diferentes tem? Lá temos 9 fenótipos. Então, pega esse número, 9 fenótipos, e diminui 1. Com a quantidade de fenótipos menos 1, você tem a quantidade de genes na característica. Portanto, nessa questão da altura da planta, são 8 genes, portanto, 4 pares de genes que definem a característica a altura daquela planta, daquela questão. Então, se você precisar saber quantos pares são, faz isso. Pega o número de fenótipos e tira menos 1. Se você precisar saber também qual é a quantidade de centímetros que cada gene dominante, vai contribuir, aí você faz isso. Pega o fenótipo máximo, 100 centímetros, fenótipo mínimo, 20 centímetros. E divide pelo número de genes. Quantos genes são? 8. 100 menos 20, 80. Dividido por 8, 10. Então, naquela questão, não pediu nada disso para nós, mas naquela questão, se tivesse pedido, eu já consegui resolver tudo. São 8 genes, cada gene dominante contribui com 10 centímetros. E se você fizer aí na sua casa essa conta, você vai ver. Quem tem todos os genes dominantes vai chegar a 1 metro. Quem não tem nenhum, tem um fenótipo mínimo 20 centímetros. Voltando aqui, então. Vamos lá. Os pesquisadores chegaram à conclusão, a partir da observação da prole, que a altura dessa planta é uma característica que não segue as leis de Mendel. Filho, presta muita atenção nisso. A gente acabou de fazer uma herança quantitativa aqui, ó, fazendo um cruzamento. Esse cruzamento você usou o quê? Você usou Mendel para fazer esse cruzamento. Então, não existe isso. As leis de Mendel serão sempre seguidas, exceto em um ponto, que chama linkage, que é a última coisa que a gente estuda em genética. Que não é a lei de Mendel, é a lei de outra coisa, mas é o único momento que a genética mendeliana não funciona. Em toda a resto da genética, as leis de Mendel serão trabalhadas. A letra está errada. A altura dessa planta não é herdada, e sim ambiental. Todas as características são herdadas, meus queridos. Claro que as características podem sofrer a influência do meio. Óbvio que pode. Você pega uma planta de 1 metro, aí você passa a serra nela e transforma ela de meio metro. Ela para ter 1 metro, mas tem meio metro que o ambiente influenciou. Mas sempre são herdadas. Apresenta herança mitocondrial. Pensa comigo. Se você determinou que essa é uma herança quantitativa, e como que a gente definiu que é uma herança quantitativa, turma da manhã? Porque você está vendo os fenótipos variando lenta e gradativamente. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até chegar a 1 metro. Se fosse 0,2 ou 1 metro, não era quantitativo. Mas foi variando, quantitativo. E se é quantitativo, é uma interação. Temos pares de genes. Se você tem um par de genes, um vem do seu pai e um vem de sua mãe. Você aprendeu comigo sobre mitocôndria. Herança mitocondrial vem só da mãe, não é? Então não tem nada a ver, está errado. É definida por mais de um gene? Perfeito, alternativa correta. Por mais de um gene, nesse caso, são quantos genes? 8. 8 genes envolvidos nessa característica. Turma, encerro com vocês aqui, então, essa primeira parte da aula, herança quantitativa. Opa, chegou aqui, pergunta. A pessoa vou chamar de T. Em vez de ficar chamando de privado, chama de T, que é a inicial do nome dela, da pessoa. Cacique, a fórmula dá tanto para descobrir a contribuição de genes dominantes e recessivos? Lembra, T? Recessivo nunca contribui com nada. Beleza? Na quantitativa, apenas os dominantes contribuem. Recessivo sempre está lá só para fazer figuração. Ele não preenche nada, ele não manda colocar nada. Então, é sempre em relação aos dominantes. Tá bom, T? E quem mais tiver essa dúvida?
Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Bora! Qualquer dúvida, manda aí para nós. Vamos falar agora das epistasias. Interações gênicas do tipo epistática. De nada, T, de nada. Ela é a última interação gênica que a gente tem. É uma das mais cobradas em prova, porque nesse caso, um par de genes interfere na ação do outro. E eu vou te mostrar como. Um ótimo exemplo para a gente trabalhar isso é a cor do pelo dos labradores. Você está percebendo que os labradores eles têm 3 fenótipos diferentes em relação à cor do pelo. Pelo preto, pelo branco e pelo marrom. Algumas provas vão falar pelo preto, pelo caramelo e pelo chocolate. Varia esses nomes, mas tudo é uma coisa. Preto, branco e marrom. Vamos entender como é que funciona essa definição da cor do pelo dos labradores. Olha que lindo isso aqui, gente. Basicamente, os labradores eles têm no seu par de cromossomos número 11, 2 genes que definem a cor do pelo deles. Isso. É assim que funciona. Cor do pelo, esses 2 genes. Qual letra que você vai dar? Vou dar a letra M. Quais são as ordens que cada gene dá? Fácil, cara. Olha aí, ó. O gene dominante, Mzão, anda tem pelo preto. O gene recessivo, Mzinho, tem pelo marrom. Acabou. Acabou, cara. Você já sabe qual é a ordem do dominante? Você já sabe qual é a ordem do recessivo? Eu estou te avisando que esse par de genes funciona no padrão de dominância completa. Ou seja, quando um cachorro recebe um gene de uma ordem e o gene de outro, ele obedece o gene dominante. No caso, é pelo preto. Então, você consegue fazer aí para mim. Para o cachorro ser preto, ele tem que ser o quê? Mzão ou Mzinho? Para o cachorro ser marrom, ele tem que ser Mzinho. Tranquilo? O detalhe, de onde vem esse cachorro branco, então? O detalhe é que nos labradores, em um outro par de genes, lá no par número 5, cromossomos 9 e 10, existe um par de genezinhos ali, ó, que vão impedir a ação do par de cor do pelo. Esse é o par que chamamos de par epistático. Vou chamar então esse par de E. E de epistasia. Vamos dar uma olhada quais são as ordens que cada gene dá. Olha lá. O gene Ezão, ele dá ordem. Não permitir a ação do outro par. Qual outro par? O par que define a cor do pelo. Você percebe que nesse caso você tem um par, o epistático, que pode permitir ou não, e o par que eu vou chamar de hipostático. Qual que é o par hipostático? O par hipostático, turma da manhã, é o par que simplesmente define se vai ser preto ou marrom, que define a característica da cor do pelo. Então você imagina o seguinte: o cachorro nasceu no par hipostático com os genes Mzão e Mzão. Então o cachorro ele nasceu em Mzão e Mzão. Você pensa, era para ser o quê? Pelo preto, não é? Mas olha no par de baixo, o par epistático. O gene Ezão, dominante, não permite a ação do par hipostático. O gene Ezinho permite a ação do outro par. Então agora, com a certeza absoluta que você está me acompanhando e me entendendo, imagina o seguinte: no par hipostático, o cachorro nasceu Mzão. No par epistático, ele nasceu Ezinho. Se no par de baixo ele nasceu com Ezinho, qual é a ordem que sai desse par de baixo? Permita a ação do outro par, não é? Então, o cachorro nasceu Mzão, Ezinho, ele vai ser preto. Porque o par epistático permitiu a ação do de cima. Agora, se o cachorro nascer Mzão, então ele era para ser preto. Mas quando você olha no par epistático, ele nasceu Ezinho. Olha no par de baixo. Se ele nasce Ezinho, qual é a ordem que o par epistático dá? Você não aprendeu que você tem que obedecer a ordem dominante? Você tem um dominante recessivo, a ordem dominante é aceita, é obedecida. Então, o par epistático sai a ordem. Não permita a ação do par de cima. Ou seja, não importa a ordem que vem de lá. A ordem não vai ser obedecida. Significa, então, que esse cachorro era para ser preto, mas o par epistático não deixou. Então, qual vai ser a cor dele? Branco.
Cor nenhuma, ausência da cor. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em uns esquemas que eu montei para vocês entenderem melhor esse processo. Então, basicamente, funcionaria assim. Um cachorro com genótipo emisão, ou emisão, a princípio ele deveria ser preto. Um cachorro com emisão, a princípio ele deveria ser marrom. Beleza, isso é o esperado. Isso é a primeira lei de Mendel, isso é super fácil. Mas você aprendeu que temos na epistasia. Quando há epistasia, quando um par depende de outro para funcionar, esse outro par chamamos de epistático. Eu vou pedir para todos vocês encarecidamente olharem nesse par epistático. Quais são os genes? Qual é o gene que não permite a ação do par que define a cor do pelo? Olha lá, está escrito aí para vocês. No par epistático, o gene dominante não permite a ação do outro par. O gene recessivo, Ezinho, permite. Isso, meus amigos, você já consegue definir. Você olha para o par epistático. Procura saber qual é o gene que não deixa o outro par funcionar. Nesse caso, o gene que não permite a ação do outro par é o gene dominante, não é? Chamamos então essa epistasia de epistasia dominante, porque o gene dominante faz a epistasia acontecer. A epistasia, turma, é o fato do outro par ser impedido de agir. Então vamos considerar que numa epistasia dominante, os indivíduos que nascem com um gene ezão, um gene dominante, não terá a ação do outro par obedecido. Funcionaria como se fosse um escudo. Olha lá. Se o cachorro tivesse nascido emisão, ou emisão-emizinho, a ordem que sairia desse par seria pelo preto, concorda? Mas se no par epistático tem um ezão, a ordem não chega no fenótipo, tá vendo? Não adianta. O ezão não permitiu. Opa, não importa o que você fala, não vai chegar. Mesma coisa, se o cachorro não tivesse nascido emizinho. Se lá no par epistático chegou um ezão, não importa. Não importa o que vem de lá. Emisão, emizinho. Simplesmente não importa. Não vai chegar. A epistasia não permite a ação, entenderam? Nesse caso, da epistasia, o cachorro seria branco. Como eu comentei com vocês, meus amores, usando então essa epistasia dominante, qual que é a possibilidade de um cachorro nascer preto? Então, ele nascer preto, ele tem que nascer com genótipo emisão, ou emisão-emizinho, e no par epistático tem que ter os genes que permitem a ação. Como vocês podem observar aí na apresentação, é o gene recessivo, o gene Ezinho. Então, se o cachorro nascesse emisão, ou emisão-emizinho, e um par Ezinho, olha lá, o Ezinho deixa a ordem passar, o cachorro ia ser preto. Se ele nascesse emizinho, e no par epistático, com os dois genes que permitem a ação, Ezinho, a ordem passa, o cachorro ia ser marrom. Entenderam como é que funciona? Então, se você se deparar numa questão que fala que está acontecendo uma epistasia dominante, mole! Epistasia dominante, o que é isso? Ah, é aquele par que não deixa o outro trabalhar. E se o par da epistasia é dominante, quer dizer que o gene dominante, o ezão, que não vai deixar o outro par trabalhar. Ou seja, não importa o que vier do outro par. Se o gene que chegar aqui for um ezão, o de lá não funciona. Para o de lá funcionar, aqui tem que ter um ezinho. Isso é epistasia dominante. Agora, se ajeita na cadeira para eu te falar a última coisa que a gente precisa fazer. Observe aí no par epistático, galera, por favor. No par epistático, eu vou mudar a ordem. Todo mundo viu a diferença? Nesse segundo exemplo, observe que no par epistático, o gene que não deixa o outro trabalhar não é mais o dominante, é o recessivo. Existe essa possibilidade. E se na epistasia, o gene recessivo que não permite que da ordem não funcione em outro par, quando é o gene recessivo que causa a epistasia, ou seja, que não permite o par hipostático funcionar, essa é uma epistasia que chamamos de epistasia recessiva. Simples, né? Epistasia dominante quer dizer que o gene dominante que não deixa.
Epistasia recessiva significa que o gene recessivo que não deixa. Nesse caso, então, quando que a epistasia funcionaria? Vamos lá? A epistasia recessiva, o gene Ezinho que não permite. Portanto, se no par epistático o cachorro nascer com Ezinho, não permite, não vai permitir a ação do par hipostático. Então, dá uma olhada lá. Ó. Os genótipos podem ser emisão ou emisão-emizinho. Se tiver a epistasia recessiva funcionando, funcionou como escudo. Nesse caso, esses são os cachorros brancos. Para um cachorro ser preto, ele precisa no par epistático de um gene dominante, porque nesse caso está escrito aí, ó, o gene Ezão permite a ação do outro par. Então, se o cachorro nascer com Ezão alguma coisa no par epistático, a ordem do preto atravessa. Cachorro preto. Se aparecer um Ezão pro Mzinho, temos um cachorro marrom. Muito bem, meus caros. Está na hora da gente colocar isso na prática. Nossa Senhora! Opa, começamos com 23 pessoas, temos 17. Eu acho que a galera está ficando com medo da epistasia. Obrigado a todos que permanecem até agora aí comigo, porque isso daqui, galera, ela é meio chatinha de entender de início, mas depois que pega também fica uma beleza. Vamos junto então aqui no quadro, para a gente aprender uns macetezinhos sobre essa parada. Vamos lá. Temos então, vou usar o mesmo exemplo, tá? A cor do cachorro, o Mzão da ordem pelo preto, para a gente não fugir do exemplo. Pelo preto e o Mzinho manda ter pelo marrom. Em ambos os casos, para a gente manter sempre no mesmo exemplo. Mzão, pelo preto. Mzinho, pelo marrom. Beleza. Nas epistasias, estou de olho no chat, hein, turma? Não chegou nada ali para mim ainda não. Nas epistasias, a gente tem a diferença. Epistasia recessiva e epistasia dominante. Galera, na epistasia recessiva, qual dos dois genes, o Ezão ou o Ezinho, que não permite a ação desse par? Se a epistasia é recessiva, quer dizer que é o gene Ezinho que não permite, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Não permite. Esse, então, é o gene que eu chamo de gene epistático. A epistasia é recessiva. O recessivo que não permite. E a epistasia é o fato de não permitir. Se o Ezinho não permite, quer dizer que o Ezão, nesse caso, permite. Então, você já tem as ordens aí. É o que eu sempre digo para vocês, vocês já devem estar cansadíssimos de me escutar. Mas genética fica muito mais fácil na hora que você organiza esse negócio. Quais são as ordens que cada gene dá? Super simples. Na epistasia dominante, e se fosse dominante? Ah, se for dominante, muda, né? Se a epistasia é dominante, quer dizer que o gene dominante é o epistático. É o gene dominante que, nesse caso, não permite. E o gene recessivo, então, permitiria a ação do par hipostático. Eu quero que a gente faça, aí, então, meus lindos, um pequeno exercício aqui, todo mundo junto, para eu liberar vocês para fazer as questões sobre esse tema. Vamos lá. Observe que eu coloquei aqui para vocês no quadro um negócio chamado de cruzamento teste. Galera, na genética, o cruzamento teste é aquele cruzamento que sempre que aparecer, eu já sei o resultado, e nunca vai mudar. E qual que é o cruzamento teste da genética? É sempre entre indivíduos heterozigotos. Na epistasia, eu tenho o par hipostático e o par epistático. Eu preciso que no cruzamento teste, então, ele seja heterozigoto nos dois pares. Quais seriam os indivíduos aqui, então? Vem comigo, ó. No par verde, o par hipostático, ele tinha que ser Mzão, Mzinho. E no par epistático, ele tem que ser heterozigoto. Ezão, Ezinho. Tem que cruzar com o indivíduo igual. Mzão, Mzinho. Ezão, Ezinho. Beleza. Meus amigos, juntos, a gente consegue definir qual é a cor dos dois cachorros
se fosse uma epistasia recessiva e se fosse uma epistasia dominante. Quer ver? Vem cá, ó. No caso da epistasia recessiva, qual seria a cor de um indivíduo duplo heterozigoto? Vamos lá. O que a gente faz? Com calma, você vai ver que fica facinho a gente resolver isso. Na epistasia recessiva, do lado de cá. Mzão e Mzinho, o cachorro tinha que ser preto. Então, a princípio, ele é preto. Mas eu vou olhar no outro par se esse par vai ser permitida a ação dele. Na recessiva, o gene que não permite é o Ezinho. O Ezão permite. Ele tem um Ezão aqui, não tem? Então, esse Ezão permite que esse par funcione. Esse par manda o cachorro ser preto. Então, numa epistasia recessiva, indivíduos heterozigotos dos dois pares teriam a cor preta. Todo mundo acompanhou aí? E se a epistasia fosse do tipo dominante? E agora? Esses dois cachorros, numa epistasia dominante, galera, teria qual cor? Mesmo esquema. Primeiro, eu olho no par que define a cor. Mzinho é para ser preto. Então, a princípio, era para ser preto. Ah, mas a prova falou que a questão agora é sobre a epistasia dominante. Ah, então se é dominante, é o Ezão que não deixa. Ele tem um Ezão, não tem? Se eles têm um Ezão, o Ezão não deixaria esse par funcionar. Então, não importa a ordem que vem daqui. Não sai em ordem nenhuma. Então, na epistasia dominante, os cachorros seriam brancos. Turma, vocês entenderam? Presta atenção aí, ó, para que às vezes o cara fica perdido. Eu não estou falando que esse cachorro é preto e esse cachorro é branco, não. Eu estou dizendo que os dois cachorros, os dois, seriam pretos se a epistasia fosse do tipo recessiva. Ou os dois cachorros, esse e esse, seriam brancos se o exemplo da questão fosse de epistasia dominante. Entenderam a diferença, né? O cara pega aí do meio, acha que eu estou usando cachorro preto e cachorro branco, mas o genótipo é igual. Eu estou falando em casos diferentes. Tranquilo? Vamos então fazer o cruzamento e definir as proporções de quantos cachorros pretos, brancos e marrons eu terei em ambas as epistasias. Na epistasia recessiva, quantos pretos, brancos e marrons saem desse cruzamento? Na epistasia dominante, quantos pretos, brancos e marrons saem desse cruzamento? Amigos, já sabemos fazer esse cruzamento. Se temos dois pares, eu uso as letras iguais. Mzão e Mzinho com Mzão e Mzinho. Então, vamos lá. Mzão e Mzinho com Mzão e Mzinho. Vamos comigo? Mzão e Mzão, Mzão e Mzinho. Mzão e Mzinho, Mzinho e Mzinho. Em relação, então, ao par hipostático, são essas as possibilidades. E no par epistático, o par é um parental é Ezão, Ezinho, o outro parental é Ezão, Ezinho. Então, vou colocar aqui, ó. Ezão, Ezinho com Ezão, Ezinho. Simbora? Ezão, 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 Ezinho. Ezão, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Beleza. Vou deixar esse cruzamento aí que eu vou usar agora para as duas epistasias. Minhas queridas múmias, estou só vendo o número caindo. Não, caiu não, continua 17. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos agora pensar só na recessiva. Esquece o dominante por enquanto. Só na recessiva. Me conta uma coisa. Quais são os genes que você tem que ter no par hipostático, que define a cor, e no par epistático, que define a ação para o cachorro ser preto? Vê se você concorda comigo aqui, manhã. Para o cachorro ser preto, primeira coisa, ele tem que ter um Mzão. Mzão. Qual é o alelo desse Mzão? Tanto faz, pode ser um outro Mzão ou um Mzinho. Então, coloca isso aqui. Mzão alguma coisa, beleza? Para esse par funcionar numa epistasia recessiva, você sabe que é o recessivo que não permite. Então, o que tem que ter aqui para esse par poder funcionar? Aqui, eu tenho que ter um gene que permite. E o gene é o Ezão. E qual é o par? É outro Ezão ou é um Ezinho? Tanto faz, porque eu sempre vou obedecer a ordem dele, não é? Então, você viu que na epistasia recessiva, para o cachorro nascer preto, esse é o genótipo que ele tem que ter. Mzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Legal?
Vamos definir, então, qual é, aqui embaixo, quais são os genes que o cachorro na epistasia recessiva tem que ter para ser marrom. Vamos lá. Para ser marrom, marrom é o gene Mzinho. Então, a princípio, ele tinha que ser Mzinho. Então, aqui seria marrom. Mas eu tenho que ver aqui qual o gene que vai permitir a ação desse. Na epistasia recessiva, o gene que permite é o exão. Então, aqui, eu tenho um exão, alguma coisa. Legal? Exão, alguma coisa, permite a ação do Mzinho, o cachorro seria marrom. E, por último, na epistasia recessiva, senhores, quais são os genes que teria que ter aqui para o cachorro ser branco? Ou seja, para nem o preto nem o marrom aparecer. Se não aparece nem o preto nem o marrom, quer dizer que o par hipostático não funcionou, não é isso? Então não é nem preto nem marrom, não pintou de nada, ficou branco. Para isso aqui acontecer é quando a epistasia acontece. E quem é que não permite a ação disso daqui? Não é o genezinho? E para você obedecer um gene recessivo, você não pode ter um dominante. Então aqui, ó, se o cachorro nascer ezinho, não permite, você entende que não importa o que vier aqui, nada vai funcionar? Então não importa, isso aqui pode ser qualquer um, Mzão, Mzão Mzinho ou Mzinho. Esse é o genótipo do cachorro branco. O que eu peço agora para vocês é calcular para mim a probabilidade, as proporções de pretos, brancos e marrons na epistasia chamada de recessiva. Vamos junto? Cadê o giz branco aqui, gente? Meu Deus. Peraí. Eu estou só com um pouco de giz aqui. Vamos lá. Para o cachorro nascer preto, ele tem que ser Mzão alguma coisa. Quais são as chances de nascer Mzão alguma coisa? 1, 2, 3 em 4. Então, aqui são 3/4 de chance. Qual é a chance do cachorro nascer Ezão alguma coisa? 1, 2, 3 em 4. 3/4 de chance. Então, meus queridos, qual a chance do cachorro nascer preto? 3/4 vezes 3/4, nós temos 9 chances em 16 possibilidades. Eu vou escrever aqui embaixo, o cachorro que nasceu preto, ele nasceu com a característica dominante do par hipostático. Então, ó, são 9 cachorros, são 9 indivíduos que vão nascer com a característica dominante do par hipostático. Calcula para mim quantos cachorros vão nascer marrons desse cruzamento. Mzinho, uma chance em 4. 1/4. Ezão alguma coisa? 1, 2, 3. 3 chances em 4. 3/4. 1/4 vezes 3/4 dão 3 chances em 16. 3 cachorros, portanto, em 16 possibilidades, nascerão com a característica recessiva. Vou até escrever aqui de verde para ficar mais detalhado. Ó. Dominante é dominante do hipostático. Recessivo é o recessivo do hipostático. E o branco aqui, galera? Quem são esses brancos? Os brancos são os indivíduos que nasceram com a epistasia funcionando. Então, temos aqui quantos indivíduos que nascem com essa epistasia. Aqui não importa o que apareça. Qual a chance do cachorro nascer? Mzão, Mzinho ou Mzinho? São 4 chances em 4. Qual a chance desse cachorro nascer Ezinho? Uma chance em 4. 4/4 vezes 1/4, 4 chances em 16. No final das contas, qual é a proporção que nós temos? Chegou uma pergunta do privado ali, já vou te responder. M, um minutinho só, M. Proporção que a gente tem da epistasia recessiva do cruzamento teste. Nós vamos ter aqui, então, ó, escrever aqui para vocês, hein? Temos 9 indivíduos com a característica dominante. Beleza. Nesse caso, as características dominantes são pretos. Temos 4 indivíduos, que a gente está pegando maior no menor, tá? 4 indivíduos com a característica da epistasia. E 3 indivíduos com a característica recessiva do hipostático.
Então, aqui seriam, na epistasia recessiva, a proporção achada é sempre 9:4:3. Quem é o 9? São 9 indivíduos com a característica dominante. Nesse caso, 9 pretos. 4 indivíduos epistáticos. Nesse caso, brancos. 3 indivíduos com a característica recessiva. Nesse caso, marrons. 9 pretos para 4 brancos para 3 marrons. É possível que um labrador tenha epistasia dominante e outro apresente a recessiva? Ou o tipo da epistasia é o mesmo em todos os cachorros? M, perfeita a sua pergunta. Isso pode confundir porque eu estou usando o mesmo exemplo. Na verdade, é um tipo de epistasia sempre para todos os cachorros. Para todos. Todos os labradores, especificamente, funcionam com epistasia recessiva, tá? Eu coloco aqui o exemplo da dominante só para a gente ficar na mesma área. Para a gente entender, se fosse dominante, o que mudaria? Mas não varia. Se eu sou um labrador, para mim funciona recessiva, você, M, é outro labrador, para você é dominante. Não, se somos labradores, somos a mesma espécie. Vamos definir um padrão só. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então, meus queridos. Fizemos o cruzamento da epistasia recessiva. Vamos agora terminar essa aula com os cruzamentos da epistasia dominante. Mas, antes de eu fazer os cruzamentos, eu tenho que definir os genótipos. Como que seria um cachorro preto se a epistasia fosse dominante? Ser preto, eu preciso do gene dominante emissão, alguma coisa. Para esse funcionar, quem tem que estar aqui? Quem, nesse caso, permite a ação lipostática é o gene recessivo. Vocês viram que mudou em relação ao que estava acontecendo ali? Ó? Olha lá. Na recessiva, para o cachorro nascer preto, ele tinha que ser emissão alguma coisa, exão alguma coisa. Na dominante, como o gene dominante, nesse caso, não deixa esse par funcionar, o preto seria emissão alguma coisa, ezinho, ezinho. Todo mundo entendeu essa? Entendeu, né, M? Beleza, obrigado. Vamos então agora para os cachorros marrons. Qual seria o genótipo dos marrons? Bom, para ser marrom, tem que ser Mzinho, isso não muda. Para esse funcionar, eu preciso do gene Ezinho, porque a epistasia é dominante. O dominante que não deixa, o que deixa é o recessivo. Então, aqui, eu tenho que ter um Ezinho e outro Ezinho. Ótimo. E para a epistasia funcionar, meus queridos? Bom, nesse par, não importa o que tenha, não vem nada, não vai definir. A epistasia sendo dominante é o gene dominante que não deixa o outro par funcionar. Então, esse seria o genótipo. Todos os genótipos aqui dentro, sendo que aqui tiver um exão, se a epistasia é dominante, o exão não deixa esse par funcionar. Vamos, então, estabelecer agora as proporções. Vamos lá, meus filhos. Preto, emissão alguma coisa, 3 chances em 4. Ezinho, 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 1 chance em 4. 3 quartos vezes 3 quartos dão 3 chances em 16. Beleza. Para nascer marrom, Mzinho, Mzinho, 1 chance em 4. Ezinho, Ezinho, para permitir 1 chance em 4. 1 quarto vezes 1 quarto, 1 chance em 16. E na epistasia dominante, meus amigos, qual é a chance do branco aparecer? Da epistasia funcionar? Aqui, não importa o que vier. Então, são 4 chances em 4. Trabalhamos todas. No outro par, exão alguma coisa. 3 chances em 4. 4 quartos vezes 3 quartos, 12 chances em 16 possibilidades. Então, aqui, temos uma proporção diferente. Toda vez que tiver um cruzamento teste, duplos heterozigotos, uma epistasia dominante, teremos 12 indivíduos com a epistasia. Então, vamos colocar aqui, ó. Proporção. São 12 epistasias. Deixa eu dar os pontinhos aqui já. Para 3 características dominantes do hipostático. Dominantes. Para uma característica recessiva do hipostático. Uma característica recessiva. Então, olha lá.
Prova falou que a epistasia é recessiva, 9 dominantes para 4 epistáticos para 3 recessivos. Se falou que é dominante, já mudou. São 12 epistáticos para 3 dominantes para 1 recessivo. A questão aqui agora é, assim que eu devo decorar essas proporções? Não vai decorar. Se você fizer tantas essas questões, igual eu não decorei, eu aprendi. Se você conseguir fazer tantas questões de epistasia, já um ponto, você já lembra quais são as proporções? Ótimo, beleza, pode te ajudar muito. Vou te mostrar na questão. Se não, faz um cruzamento. Fazendo um cruzamento, cara, eu não tenho certeza. Era 12 para 3 para 1? Era 11 para 4? Eu não lembro. Está confundindo. Então faz o cruzamento. Faz esse cruzamento aqui. Você chega na resposta. Para a gente terminar aqui, galera, faltam 5 minutinhos, né? Já perdi mais um. Eu não sei se esse povo de sexta-feira eu perco porque a aula está chata, porque ele não está entendendo a matéria ou porque a fome bateu. É a fixação no meio, né? Então vamos lá. Turma, terminar isso daqui, eu quero te mostrar um único exercício sobre esse tema. Aceitivo. Para você entender como é que isso pode ser usado a seu favor. Federal Paranaense. Em uma espécie de mamíferos, a cor da pelagem é influenciada por 2 genes não ligados. Então, quando fala que é não ligado, é porque um par está em cromossomo e o outro par está no outro cromossomo. Animais, azão ou azão-azinho são marrons ou pretos, dependendo do genótipo do segundo gene. Animais com genótipo azinho-azinho são albinos, pois toda a produção de pigmentos está bloqueada. Dica para vocês que estão aí comigo, que ficaram até agora. Se a prova falou que tem uma produção bloqueada, impedindo, isso é epistasia. Independente do genótipo do segundo gene. No segundo gene, o alelo Bzão preto é dominante com o alelo Bzinho marrom. Então, acho que agora você já consegue definir aí para mim. Qual é o par hipostático? Qual é o par que define a cor? É o par A ou par B? É o par B, né? Porque o B falou que é preto e o Bzinho é marrom. Então, eles são os pares hipostáticos. Olha lá. Tá vendo aí, ó? O alelo Bzão preto é dominante com relação ao alelo Bzinho marrom. Bzão preto, Bzinho marrom, par hipostático. E no par epistático, você consegue definir aí para mim, meu amigo? Essa é uma epistasia dominante ou uma epistasia recessiva? Você consegue olhar aí? Se fala para mim, olha lá, animais com azão-azão ou azão-azinho são marrons ou pretos. Ou seja, o par hipostático funcionou no gene dominante. O azão permite a ação do outro par. O genótipo azinho-azinho são albinos. Gente, se é o azinho-azinho que é albino, quer dizer que o azinho é o gene epistático, não permite a ação do outro par. Tem um par epistático aí. Olha lá, um cruzamento entre animais azão-azinho, Bzão-Bzinho. O que você tem aí? Já foi embora mais um. Você tem um cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos. Azão-azinho, Bzão-Bzinho, com azão-azinho, Bzão-Bzinho. Se você é heterozigoto nos 2 pares, você tem o cruzamento teste. E no cruzamento teste, acabamos de ver. Se a epistasia recessiva é 9 para 3 para 4, ou 9 para 4 para 3. Não é? 9 dominantes, 3 recessivos e 4 epistáticos. Se, aí acerta errado. Se a epistasia foi dominante, é 12 para 3 para 1. 12 dominantes, 3, não, isso está errado, né? Está errado, gente. Corrija, peraí, deixa eu corrigir isso aqui para vocês. Olha que absurdo, Bruno Cacique. Nego doido para ir embora, você errando. Eu tenho que corrigir, peraí. Segura as periquitas aí. Olha aí, ó. Agora vai dar. Se a epistasia, vocês estão vendo mudando ali? Eu não sei se vocês estão vendo. Agora deu. Ah, voltou tudo, né? Olha aqui, ó. Epistasia, 12, epistasia dominante. 12 epistáticos para as 3 dominantes para um recessivo. Como a gente definiu ali que o gene azinho é o que não permite, essa é uma epistasia do tipo recessiva. E você já sabe, são 9 dominantes. Quem são os dominantes? Nesse caso, os pretos. 3 recessivos. Nesse caso, os marrons. E 4 epistáticos. Nesse caso, albinos. Então, você tem a resposta aí, letra A. Viu que nem precisou fazer o cruzamento. Se você já tivesse noção da proporção que a gente tinha,
você acertava a questão. Se não, fizesse o cruzamento para acertar. Beleza? Turma, não vou mais encher o saquinho de vocês, já chegamos na hora de almoçar, 1h30. Queria agradecer a todos pela presença. Antes de ir embora, calma, não se esqueçam. Vou passar para o YouTube todas as minhas aulas, inclusive a aula de ontem, que é de meiocas. Qualquer dúvida, manda para mim aí no chat, manda para acabar. Manda aí para mim no WhatsApp, manda no Instagram, manda o jeito que você preferir. Não fica com dúvida. Um ótimo fim de semana para vocês. Saudades mil de todos. Um beijão. Até a próxima aula, queridos. Fiquem com Deus. Tchau.